Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Hoje nós vamos trabalhar a segunda aula da colocação pronominal, que nós iniciamos na aula passada. O objetivo da aula de hoje é relembrar o uso de alguns pronomes oblíquos, compreender a colocação pronominal, assim como a utilização da próclise, da ênclise e da mesóclise. Reconhecer também o uso de alguns pronomes demonstrativos, ok? Para começo de conversa, eu coloquei aqui para vocês algumas formas corretas de demonstrar o amor. Eu te amo, eu amo-te, eu o amo, eu amo-o, eu a amo, eu ama-a, eu amo você. Qual dessas você mais utiliza? Qual dessas será que é o mais correto utilizar? A conversa que nós teremos hoje vai ser a respeito do uso da língua e o uso da norma culta. No Brasil, as pessoas normalmente falam eu te amo. É assim que se passa o amor em língua portuguesa. Não necessariamente isso está seguindo as regras da norma culta. A questão é a seguinte: na norma padrão, na norma culta, nós temos algumas regras. Essas regras, elas são válidas geralmente para alguns lugares em que se exige mais formalidade, textos escritos, quando esses textos são textos mais objetivos, são textos mais formais. A aula de hoje, a respeito da colocação pronominal, é para que você entenda qual é a regra colocada pela gramática na norma culta e verificar também quais os usos que as pessoas aqui no Brasil fazem desses pronomes. Até porque você já utiliza a língua desde que nasceu. A gramática é apenas um livro de regras. Você precisa saber como ela funciona para conseguir aí se colocar em ambientes mais formais, ok? Para isso, eu coloquei aqui um trecho para vocês. Mas quando eu estava na 5ª série, meu livro não era nada atraente, nem para mim, nem para a maioria absoluta dos meninos e meninas de 11 anos que estudavam em um ótimo colégio público em São Paulo. Aqui nós temos, São Carlos, nós temos 3 pronomes. A gente já havia visto isso na aula passada, e você já estuda essa questão pronominal desde lá que você iniciou o seu processo escolar. E utiliza também esses pronomes todos os dias. Então, nós temos ali eu, que é um pronome pessoal do caso reto, que nós havíamos visto na aula passada. Mim, que é um pronome pessoal do caso oblíquo. E meu, que é um pronome possessivo, que indica a posse, ok? No exercício número 1, nós temos o seguinte. Você vai ler esse trecho abaixo e indicar a quem se referem os pronomes destacados. Vamos ver? Leia o trecho abaixo e indica a quem se refere os pronomes. Talvez por isso, lembro-me com clareza do dia em que a professora dá a disciplina e o restante. Lembro-me. Quem é que lembra? A quem se refere esse pronome? Segundo, depois que se divertia lendo os exemplares da coleção que o pai guardava muito sabiamente como um tesouro, quem é que se divertia? Eu quero que você reflita sobre isso e nós já retornamos. E aí, o que você respondeu? Vamos analisar? Observe. Aqui nós temos lembro-me
Eu me lembro, refere-se a eu, a primeira pessoa. Depois temos divertia-se, divertia a si mesmo. Refere-se a ele, o menino, ok? Então, quando eu vou utilizar o pronome me, utilizo para mim, para a primeira pessoa. Quando eu utilizo se, é sempre para a terceira pessoa, ok? Vamos seguir? Nós vamos adentrar agora ao estudo de algumas regrinhas que organizam a língua portuguesa e, para isso, você precisa estar bastante atento. Como eu já havia dito, em português, o maior número de casos de uso de pronomes são regidos pelas regras da próclise, que é quando eu tenho o pronome antes do verbo, ok? Vamos observar aqui, então. Existem alguns fatores que obrigam o uso da próclise, ou seja, por ela ser mais recorrente, dentre todas, é quando o pronome vem antes do verbo, nós precisamos nos lembrar dos fatores de próclise, ou seja, na maioria das vezes existe ali uma regra por que é que se usa a próclise. São os termos que atraem o pronome para perto deles. Como assim atraem o pronome, professora? Nós temos a próclise quando o pronome vem antes do verbo. Se nós temos ali o uso de algum desses fatores, ele sempre vai ser o uso da próclise, ok? Pronomes relativos, que, o qual, a qual, cujo, onde, quem. Todos esses pronomes relativos atraem o outro pronome. Fui eu que lhe disse. Olha ali, nós temos o que. Então, se nós temos o que, o lhe fica pertinho ali do que. Pronomes interrogativos. Quem, quando, como. Exemplo, quem te ligou? Se eu tenho ali a presença do quem, então ele vai puxar o pronome para perto dele. Pronomes indefinidos. Alguém, algum, vários, muitos. Por exemplo, alguém me disse. O alguém puxou o me para perto dele, para antes do verbo. Os advérbios e locuções adverbiais também puxam o pronome para perto deles. Vamos ver aqui. Sempre se diz que a prática leva à perfeição. Pelo uso do sempre, o se veio antes do verbo. Conjunção subordinativa, que são aquelas que ligam orações subordinadas. Por exemplo, quando, embora, assim que, visto que. Vamos observar. Embora se saiba. O se não ficou depois do verbo, ele ficou antes do verbo. O em, mais pronome, mais gerúndio, em se tratando de, em se falando de. Quando nós temos esses exemplos, também puxa o pronome para perto dele. Então, em se tratando de escrita, em se falando de escrita, nesse caso, o pronome vai ficar ali naquela posição, antes do verbo. Também quando eu tenho palavras que apresentam negação, por exemplo, não, nem e nunca, a palavra negativa puxa o pronome para perto dela também. Não a vi hoje o dia inteiro, ok? Eu vou dar uma dica para vocês, que é uma expressão que algumas pessoas usam e ela passa a ser um termo que não é tão legal se usar em língua portuguesa se você está num ambiente mais formal. Por exemplo, ao invés de dizer eu a vi, você dizer eu vi ela. Além de fugir à regra do pronome, uma viela é uma rua pequena, então fica parecido, fica eu vi ela como se fosse uma rua pequenina. Então, não utilize eu vi ela, utilize sempre eu a vi, ok? Essa é uma dica para vocês. Então, eu não a vi ou eu a vi. Vamos observar esse exercício aqui para ver se vocês compreenderam. Leia o trecho abaixo, indique o pronome possessivo e justifique o uso da próclise. O que é para você fazer? Verificar onde é que está o pronome possessivo. Tem que ser o possessivo, aquele que indica posse. Dizer por que foi usado próclise ali. Ah, foi usado porque eu quis usar. Ali, nesse exercício, existe uma justificativa. Vamos ler? No entanto, cogitei cursar filosofia.
mas a única opção que via nessa área era dar aula, e eu não queria ficar limitado apenas a isso. Eu vi que a psicologia me daria mais possibilidade de atuação em diversos ambientes, como clínicas e escolas. Pense um pouquinho, ache o pronome possessivo e a gente já retorna. Conseguiram responder? Aqui nesse caso, eu queria que você dissesse o que é a próclise, como que ela está sendo usada ali. Então, observe, o pronome possessivo era o me, ele foi usado em primeira pessoa, e eu gostaria que vocês observassem que a próclise aconteceu porque ele foi utilizado antes do verbo. Vamos observar? Olhem ali, eu vi que a psicologia me daria, foi utilizado antes do verbo, ok? Vamos seguir. Já a ênclise, eu vou fazer um exercício aqui para vocês perceberem. A próclise é o que vem antes. A ênclise é o que vem depois. Que são os dois mais usados em língua portuguesa, tá? Então, próclise antes, ênclise vem depois. A ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Isso ocorre principalmente em 4 casos. Vamos ver quais são eles? Quando o verbo estiver no início da frase, por exemplo, foi-se mais um dos nossos heróis. Então, para começar a frase, não se começa com pronome, dizendo se foi, ok? Quando a frase estiver no imperativo afirmativo, por exemplo, quando for uma ordem, traga-me o livro ao invés de me traga o livro, ok? Nas orações coordenadas, ligadas pela conjunção e, por exemplo, chegou e foi-se. Então, se eu tenho uma coordenada, antes tem uma conjunção e, eu vou utilizar a ênclise. Com o verbo no gerúndio, desde que não seja antecedido por em, porque lá na próclise a gente tinha o verbo no gerúndio antecedido por em. Aqui, daí quando não tiver antecedido por em, aí sim ele vai ser ênclise. Por exemplo, o Congresso modificou a lei, tornando-a pior do que era antes. Então, aqui nós temos um verbo no gerúndio, portanto, utiliza-se a ênclise. Observação: não é possível usar ênclise com verbos no particípio. Feito, terminado, escrito. Ok? Vamos observar essa tirinha. Você vai ver o que é bom para tosse. Prepare-se para levar uma sova. Toma isso. Vai, segura essa. E aí o outro disse: é inadmissível que no 3º milênio ainda não tenham proibido a briga de pulgas. Ali a gente tem as pulguinhas, então, brigando. No trecho, prepare-se para levar uma sova. Qual a justificativa do uso da ênclise? Por que foi utilizado prepare-se? Prepare-se para usar uma sova. Para levar uma sova, desculpa. Letra A, o verbo estava no imperativo. Letra B, o pronome inicia a frase. Letra C, existe uma palavra negativa. Ou letra D, o pronome está próximo a uma conjunção. Pense um pouquinho e eu já retorno.
aí, o que vocês responderam? Vamos verificar? Então, aqui nós temos um verbo no imperativo. Quando eu tenho um verbo indicando ordem, aqui, então, o pronome ele vai ser colocado em forma de ênclise, ele é colocado depois do verbo. Então, ali estava, prepare-se, era uma ordem. Portanto, letra A, o verbo está no imperativo. Agora, pessoal, nós vamos observar uma questão que não é muito usada em língua portuguesa no dia a dia. É mais utilizada em textos bastante formais, em textos em ambientes assim que se exige uma formalidade maior. Você precisa saber que existe, você precisa saber usar. Não quer dizer que você use diariamente, mas quando você vê, você precisa saber o que é. O nome dessa regra é a regra da mesóclise. Meso, meio. O que quer dizer? Que o pronome vem no meio. Então, eu tenho próclise vem antes e ênclise vem depois. Mesóclise, ele vem no meio. Vamos observar aqui? Na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece com verbos do futuro, do presente ou do futuro do pretérito, a não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. O mais normal de se falar no dia a dia é eu vou me orgulhar. Mas aqui existe uma forma de se dizer um pouco mais formal. Orgulhar-me-ei. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. O verbo ou orgulhar-me-ia. Eu me orgulharia. Então, aqui nós temos essas duas formas e você precisa saber que ela existe. Agora, vamos ver se você prestou atenção. Próclise antes, ênclise depois, mesóclise no meio. Qual das alternativas apresentadas nesse quiz indicam o uso da mesóclise? Vamos ver se você prestou atenção. Letra A, traga meu copo. Letra B, me traga o copo. Letra C, eu trar-lhe-ia o copo se você pedisse. Ou letra D, não me traga o copo. Qual delas eu tenho aí o uso da mesóclise? Pense um pouquinho e eu já retorno. E aí, o que você respondeu? Se você pensou, olha, eu acho que a mesóclise é aquele mais diferente de todos, você tem razão. Vamos observar. Então, é a letra C, eu trar-lhe-ia o copo se você pedisse. Observe que o pronome está no meio do verbo. Ele está colocado dentro do verbo. Por isso, é uma mesóclise. Vamos observar agora algumas questões de pronomes demonstrativos. Como a própria palavra já diz, demonstrativo é o que demonstra, é o que mostra, é o que indica. O estudo dos pronomes demonstrativos é muito importante, principalmente para a interpretação do texto, para bom uso da coesão textual. Então, é importante você saber como se utiliza isso. E, ao contrário das questões relacionadas ao pronome, é muito importante que você saiba bem utilizar, que você saiba recuperar os referentes dentro do texto por meio dos pronomes demonstrativos. Vamos analisar? De onde surgir aquele conhecimento tão inesperado quanto a paixão pelo assunto? Ali nós temos um pronome demonstrativo que é o aquele. Os pronomes demonstrativos marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso. Lembram-se das pessoas do discurso que a gente viu na primeira aula desse assunto?
Então, eu tenho a primeira pessoa, que sou eu, a segunda pessoa, que é tu, você, e a terceira pessoa, que é de quem se fala, ele. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Quem fala, com quem fala, de quem se fala. Nós vimos isso na aula passada. Então, eles marcam a posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Ele se apresenta em formas variáveis, gênero e número, e não variáveis. Vamos observar aqui? Então, esse movimento que a gente vai fazer agora é você pensando sempre nas pessoas do discurso. Quem fala, com quem fala, de quem fala. Então, todos aqueles que tiverem o T, por exemplo, este, estes, estas, estas e isto, está mais próximo de quem fala. Está mais próximo de eu, ok? Agora, com o uso de S, está mais próximo de quem se fala, que é a pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa. Esse, esses, essa, essas e isso, ok? Então, está mais próximo de quem se fala. Terceira pessoa está mais próximo, desculpa, está mais próximo de quem se fala, a terceira pessoa. Então, está mais longe de mim, de eu, que é aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Vamos fazer um exercício rápido, então, para a gente encerrar. Este está mais perto de mim. Esse está mais perto de você. Aquele está longe de nós dois. Certo? Vamos repetir? Este perto de mim. Este perto de você. Aquele está longe de nós dois. Ok, pessoal? Vamos seguir, então. Aqui nós temos uma charge. Quanto é que custa andar naquele Jeep? É que queremos andar tranquilos no Rio de Janeiro sem perigo de assalto. Aqui a graça está que o Jeep é um carro blindado da polícia, né? Exercício número 3. Releia. Quanto é que custa andar naquele Jeep? Destaque o pronome demonstrativo e justifique o seu uso. Pense um pouquinho e eu já retorno. Conseguiram refletir sobre isso? Vamos analisar? Vejam, nós temos o naquele, que é a terceira pessoa, que é de quem se fala. O objeto encontra-se afastado. Então, lembre-se, esse perto de mim, este perto de você, naquele longe de nós dois. Ok? Resumindo, na aula de hoje, nós vimos alguns casos de colocação pronominal e o uso dos pronomes demonstrativos em um texto. Espero que você exercite isso a partir de hoje. Pense bem, pessoal, quando você for usar esse pronome, analise aquilo que você está fazendo, verifique a colocação pronominal e isso vai te ajudar a ser um melhor leitor, ok? Eu me despeço de vocês, agradeço pela presença e até a aula que vem.